Bom, gente, então se a nossa imagem tá boa, se o nosso som tá bom, então a gente pode começar, né? 19h30. Então vamos, para a gente poder começar então o nosso estudo, elevar então o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possa nos incluir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, que o nosso estudo possa se transcorrer num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, dando início então aos nossos estudos, eu, antes de mais nada, né, queria desejar boa noite a todos, agradecer pela presença de todos. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar então sobre as manifestações, né, sobre as manifestações mediúnicas. Manifestações mediúnicas. Nós vamos falar sobre a natureza. Nós vamos falar sobre a natureza das manifestações mediúnicas. E como é que para a gente iniciar então essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre a natureza das comunicações mediúnicas, eu queria convidar a todos para fazer uma reflexão sobre a natureza das comunicações de uma forma geral, né? Então, hoje em dia, qual é a grande preocupação dos pais que têm um filho que utiliza a internet, que utiliza as chamadas mídias sociais? Uma grande preocupação é saber se ele consegue não ser enganado, não ser ludibriado pelas pessoas com quem ele conversa via mídia social, né? Então ele pode conversar com uma pessoa, ele pode falar com essa pessoa pode fingir que é alguém, essa pessoa pode dizer que é alguém e pode não ser nada daquilo que está dizendo que efetivamente é, né? Então isso é uma grande preocupação atual, né? que nos acomete, né? Que nos envolve, quer dizer, a gente está em contato o tempo todo com as pessoas através das mídias sociais, a gente pode conhecer uma infinidade de pessoas online, exatamente naquele momento, né? Exatamente naquele instante, a gente conhece uma infinidade, entra em salas de bate-papo, conhece pessoas, adiciona pessoas, aceita pessoas, entra nas várias mídias sociais e começa a conversar com as pessoas. As pessoas colocam ali fotos, as pessoas colocam ali algumas frases de efeito e as pessoas começam a conversar com você e você parte do pressuposto de que as pessoas são exatamente aquelas que estão dizendo que são. Entretanto, a pergunta fundamental é: será que são mesmo? Será que os interesses da pessoa são realmente aqueles que descreve quando fala, quando se comunica, quando escreve quando posta aquelas mensagens? Ou será que ela tem outras intenções e está utilizando de determinadas palavras, né? Palavras melífluas, palavras cheias de mel, palavras cheias de encanto, para tentar, né, utilizando de sortilégios, encaminhar a gente para determinadas trajetórias de interesse dela, mas que podem nos prejudicar, né? Então, essa é a grande preocupação. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Adultos, mais jovens, experimentados, não experimentados, mais intelectualizados, menos intelectualizados. Nós que utilizamos as mídias sociais, nós que estamos em contato direto com as pessoas, a gente pode, nesses diferentes recursos, nesses diferentes meios, a gente pode entrar em contato com as pessoas e esses contatos com as pessoas, a gente pode ser enganado, tá certo? Essa era uma preocupação que Kardec tinha em 1860, 1857, 60, no período em que ele produzia então a codificação kardeciana, né? A codificação espírita, ou a doutrina espírita. Então é claro que Kardec ele vai estudar a comunicação dos espíritos
ele vai se basear na orientação dos espíritos, ele vai conversar com os espíritos, ele vai entrar em contato com a mensagem que os espíritos lhe passavam, mas ele tinha essa grande preocupação. Será que o espírito que está acessando o médium, será que o espírito que acessa um determinado fenômeno, esse espírito, qual é a intenção dele? Será que a intenção dele realmente é essa que ele passa quando escreve, quando traz? Existem coisas que estão por detrás dela que não consigo perceber. Tá certo? Eu estou falando mesmo com o espírito evoluído ou eu estou falando com o espírito atrasado? Eu estou falando mesmo com o espírito de uma determinada personalidade importante da ciência, da filosofia, da religião, da moral? Ou eu, na verdade, estou falando com um espírito inferior que se faz passar por uma grande... por um grande vulto, por uma grande personalidade. Então essa era a questão que Kardec colocava. Algumas pessoas vão dizer que pelo simples fato de serem espíritos desencarnados, já traziam grandes realidades. E a questão, então, era a de garantir que eram os espíritos que faziam, de fato, o fenômeno. Então, ou seja, se a gente garantir que são espíritos, então a gente está protegido de determinados, de mensagens ruins, de mensagens negativas. Né? Então, ou seja, essas pessoas elas estavam preocupadas, esses espíritas, né? Que fazia parte da sociedade espírita para os estudos parisienses, nas discussões com Kardec, eles estavam preocupados com a questão da fraude. Né? Então, Kardec discute a questão da fraude e do charlatanismo, né? Então, você tem lá a fraude e os charlatães. Então, na verdade, o que acaba acontecendo? Você tem determinados indivíduos encarnados que dizem ter mediunidade, que dizem se comunicar com os espíritos, que dizem entrar em contato com espíritos desencarnados, com seres desencarnados, e nos passam mensagens. E na verdade não passam. Então essas pessoas, elas estão mentindo, elas estão fraudando o processo de comunicação. Então não é esse o processo que se estabelece. Na verdade, e essa é uma preocupação. Mas fora essa questão, Kardec também estava preocupado com o espírito que trazia a mensagem. Porque não é o fato simplesmente de ser um espírito desencarnado, não é simplesmente pelo fato da gente garantir que o médium é isento, que o médium é sério, que ele não pode ser acessado e enganado por determinados espíritos desencarnados de baixo nível evolutivo, tá certo? Então é necessário que a gente tenha uma análise das comunicações mediúnicas. Então Kardec ele vai dizer o seguinte: aqueles que defendiam a ideia, aqueles que defendiam a ideia de que se garantia que era o espírito, eles queriam criar determinados processos, por exemplo, a manifestação das mesas girantes, por exemplo. Como é que as pessoas não tocam? Como é que a gente pode garantir que não existem interferências no médium, no processo, e a gente garante que o fenômeno mediúnico de fato é 100% espiritual? Kardec diz que não. Kardec ele vai escolher a psicografia, ele vai escolher a psicofonia como critério elementar de mediunidade para estabelecer, ele vai abolir a preocupação com os fenômenos físicos, porque ele está dizendo que era muito mais simples, muito mais fácil, se o espírito pode, usando determinadas energias, mover um copo, mover uma mesa, mover um livro, mover um objeto, ele pode fazer com muito... e dando um trabalho danado, né? Porque ele move uma mesa e a gente tem que acionar o alfabeto para entender. A mesa foi para o A, foi para o B, foi para o C e alguém vai anotando isso. Quer dizer, imagine o quanto tempo se gasta para se escrever uma mensagem utilizando esse procedimento. Tá certo? Imagine barulho, né? O espírito então bate numa mesa, por exemplo, e você anota. Né? Batida A, uma vez é A, batida duas vezes é B e assim sucessivamente. Imagine esses códigos que você vai estabelecendo, quanto tempo você não demoraria para ter uma mensagem completa. Imagina um espírito que sofre esperando uma resposta, esperando uma intervenção nossa e a gente decodificando a mensagem para poder entender, para depois passar uma mensagem para esse espírito. Então perceba
que Kardec vai dizer que ele não vai se preocupar especificamente com essas questões fenomênicas. Por quê? Porque essas questões fenomênicas a gente garante que é o espírito, porque a gente isola a questão do médium. Entretanto, a gente tem um outro problema. Qual é o problema? A gente tem um problema da identidade do espírito desencarnado que manifesta-se, né? O espírito desencarnado que dá comunicação, tá certo? Então essa era a grande preocupação, de Kardec nesse processo. Então, na verdade, os espíritos, né? A maneira de se identificar a característica do espírito, de se perceber o espírito, é pelo conteúdo da sua mensagem. Então, quem é que origina as comunicações mediúnicas? Quem é que origina o fenômeno mediúnico? Quem é que origina o efeito inteligente ou o efeito físico? É o espírito, que tem uma causa inteligente. E se ele tem uma causa inteligente, ele pensa, e se ele pensa, a gente tem que analisar o tipo de pensamento dele. E a partir da caracterização do pensamento dele, a gente pode dizer que nível de espírito é. Né? Então, Kardec ele parte de um princípio filosófico. Né? Então, Descartes, o filósofo racionalista, né? René Descartes, né? Ele influencia significativamente o trabalho de estudo de Kardec. Né? A filosofia cartesiana influencia muito a maneira com que Kardec estruturou a codificação da doutrina espírita. Herculano Pires, que é o grande, né, segundo o Chico, o melhor metro que mediu Kardec, Herculano Pires costumava dizer que Descartes estava para Kardec, assim como João Batista estava para Jesus, guardadas as devidas proporções. Né? Então, ou seja, assim como João Batista preparou o mundo através dos seus ensinamentos, através das suas falas, dos seus anúncios, a vinda do Cristo, o chamamento para os ensinamentos do Cristo, Descartes ele prepara bases da filosofia racionalista para que Kardec pudesse utilizar essa metodologia nos estudos que realizaria. Né? Então, Descartes ele propõe o que nós chamamos de racionalismo. Né? Todo mundo conhece a questão cartesiana. Né? Descartes ele queria conhecer, ele tinha um pressuposto, ele tinha uma perspectiva, ele tinha uma ideia de que durante a nossa vida, durante a nossa existência, né, aqui na Terra, a gente aprende uma porção de coisa. E muito das coisas que a gente aprendeu, nós podemos dizer que muitas coisas... Então, a gente pode dizer que isso aqui é conhecimento e isso aqui são crenças e isso aqui é o que a gente, de alguma forma, aprende durante a nossa vida, durante a nossa existência. Então, muito do que a gente sabe, do que a gente conhece, ela é uma mistura de crenças com conhecimento. E aí o que ele está... Então, ou seja, tem muita coisa que é conhecimento de fato, que é verdade, que é real, mas tem muita coisa que não é real e que a gente acha que é real, que a gente acha que é conhecimento e que na verdade são crenças. E que conforme a gente vai vivendo, a gente vai tendo as nossas decepções porque a gente tinha convicção de que aquilo era verdade, a gente tinha convicção de que aquilo era real e que num determinado momento a gente vê que aquilo na verdade era uma grande ilusão. Então, Descartes ele vai se preocupar em criar um método, ele tinha uma preocupação de criar um método em que você conseguisse separar exatamente o que é o conhecimento verdadeiro do que efetivamente é crença. Para que você possa, então, acreditar de fato naquilo que existe, naquilo que é fato, e deixar as suas crenças de lado. Então, ele vai propor um método para isso. Então, ele escreve um livro, né, a questão do método, né, ele escreve um livro em que ele busca a proposição de um método da busca, né, do que se sabe, né, de entender daquilo tudo que se sabe, o que de fato é conhecimento e o que na verdade é crença. Ele quer separar o joio do trigo. E nessa busca, nessa procura que Descartes vai fazer,
ele tem uma ideia, né? Ele parte do pressuposto de que tem muita coisa do que ele sabe é crença, então ele parte da ideia de duvidar de tudo o que ele sabe, né? Tudo que me ensinaram, tudo que me falaram, eu vou duvidar. Eu vou ficar duvidando, igual criança, né? Por que é isso? Por causa disso. Mas por que é isso? Por causa daquilo. Mas por causa daquilo. E a gente vai perguntando até uma hora que o adulto se enche e diz assim, vamos parar, né? Ou seja, Descartes vai fazer essa atitude consigo próprio. Ele vai perguntar para tentar entender aonde que está a raiz desse seu saber. Para saber se essa raiz do seu saber se encontra numa crença que não tem fundamento, que tem raízes de sentimento, que tem raízes de sentimentos psicológicos, questões, digamos assim, pessoais, né, envolvidas na questão subjetivas, envolvidas na questão do conhecer, e aquilo que de fato ele conhece porque é embasado em resultado, porque é embasado em realidade, porque é embasado em conhecimento, porque é embasado em motivos para ele de fato acreditar naquilo, né, na razão. Então ele começa a utilizar o método da dúvida, ele começa então a duvidar, ele começa a questionar tudo que efetivamente ele aprendeu durante a vida, né, do que ele efetivamente sabe. Então ele começa a duvidar, ele começa a questionar tudo isso. E ele é um livro grosso assim, e durante o livro ele questiona tudo, né? Inclusive se ele está sonhando, se ele está acordado, enfim, ele vai questionando essas questões, né? Eu, por exemplo, estou aqui falando para vocês, mas antes eu estava me preparando para falar. E enquanto eu me preparava para falar, eu posso ter caído no sonho. E durante esse sono, eu estou sonhando que já estou aqui falando, que já estou aqui conversando com você. E daqui a pouco eu acordo, nossa, estou atrasado para fazer esse trabalho. Então, ou seja, mas durante o sonho, durante o estar ali falando, eu tenho convicções de que aquilo é verdade. E na verdade é sonho. Tenho convicção de que aquilo é realidade. E na verdade é sonho. Então, Descartes queria separar uma coisa da outra, o critério do outro, e ele começa a fazer cogitações, questionamentos, dúvidas sobre tudo isso. Até que ele chega no que nós chamamos do momento do cogito, né? No momento em que ele tem a sacada, no momento em que cai a ficha, no momento em que ele percebe a realidade das coisas, né? Descartes ele chega à conclusão de que o que existe de fato é a dúvida, né? Ele duvida, e ele começa a perceber que muitas coisas que ele sabe, ele não tem motivos de fato para saber aquilo, ele não tem motivos para acreditar naquilo, e portanto o que fica sempre é a dúvida. E aí ele conclui então que a dúvida de fato, né, se a procura dele é por aquilo que de fato existe, que não é uma coisa imaginária, que não é uma crença, é uma coisa que de fato exista, ele descobre que o que existe é a dúvida. Mas a dúvida é um ato de alguém que duvida. A dúvida não é uma coisa que exista por si só. A dúvida só existe porque existe alguém que duvida, que alguém que questiona, alguém que cogita coisas. E aí ele chega à conclusão óbvia, né, de que se duvido, se questiono, né, se cogito, logo existo, né? Então o ser humano, a questão de existência humana é quando ele se questiona, é quando ele duvida, porque quando ele não duvida, quando ele não questiona, quando ele acredita nas verdades que lhe são postas, ele vive uma ilusão que o outro põe na cabeça dele. Então ele pode ser iludido pelo outro, ele pode ser iludido pelas crenças que colocaram na cabeça dele, ele pode acreditar num mundo fictício onde as pessoas produzem uma maneira dele acreditar, e ele acredita muito piamente naquilo, e ele não consegue enxergar o óbvio, né? Ele não consegue enxergar o óbvio. Você vê, todo mundo vê, mas aquela pessoa não vê, porque ela olha as coisas, ele vê o mundo
por determinadas formas de pensamento, por determinadas crenças e não a partir de conhecimentos, a partir de ideias fundamentadas. Então, nessa perspectiva, Descartes, ele diz então que é fundamental a necessidade de superarmos as nossas crenças e fundamentarmos o raciocínio, né? O raciocínio lógico, o questionamento, as bases da lógica nos levam a sermos mais seguros com relação aos enganos, às ilusões, tá certo? Bom, por que a gente está dizendo isso? Porque isso vai influenciar muito Kardec na definição de como estudar os espíritos. Enquanto alguns se preocupavam em garantir a fidedignidade da mensagem, se preocupando em metodologias de como diminuir a distância do encarnado para o fenômeno físico, deixando que o próprio, tentando eliminar o médium, ou tentando minimizar a influência do médium no processo, para garantir que a comunicação era completamente espiritual, e aí se ter aí então a fidedignidade da mensagem, Kardec diz que não, porque o espírito que dá a mensagem, ele também pode enganar, ele também pode ludibriar, ele também pode criar mecanismos de ilusão. Então, qual era o critério, qual era o método kardeciano para que, de fato, ele possa conhecer a natureza real das manifestações mediúnicas, das comunicações mediúnicas, tá certo? Então, na verdade, ele vai identificar a natureza das comunicações mediúnicas, a natureza das manifestações mediúnicas, a partir do que está por trás, né? Se penso, logo existo. Então, quem é que está por trás disso tudo? É alguém que pensa, é alguém inteligente, é uma causa inteligente que está por trás disso. Então, é essa causa inteligente que a gente tem que observar. Se a causa é inteligente, o fenômeno é inteligente. Se a causa é elevada, o fenômeno é elevado. Se a causa é moral, então o fenômeno que ele provoca é moral. Toda causa tem um efeito e dependendo das características da causa, os efeitos terão características similares à causa. Então, Kardec então vai dizer o seguinte: assim como na escala espírita existem 3 grandes ordens de espíritos, né? Então você tem lá os espíritos de terceira ordem, né? Quem são os espíritos de terceira ordem? São os espíritos imperfeitos, né? São os espíritos inferiores, são os espíritos ainda muito materializados, são os espíritos terra-terra, são os espíritos onde existe uma predominância da matéria sobre o espírito. É um espírito ainda muito cujas suas ideias, cujos seus pensamentos, cujas suas preferências, suas vontades, são todas elas ainda vibrando ou girando em torno dos aspectos materiais, apegado aos aspectos materiais. Você tem os espíritos de segunda ordem, né? Quem são os espíritos de segunda ordem? São os espíritos que já existe uma predominância do espírito sobre a matéria. Então a matéria exerce ainda uma influência sobre o espírito. Ele ainda não está completamente desmaterializado, ainda existe algum tipo de influência, mas ele diminui, ele dá preferência às questões espirituais do que às questões materiais. Ele é menos iludido, ele é menos levado, os seus pensamentos são menos vinculados às questões terrestres, às questões das pequenas... das ilusões que a gente pode sofrer abandonando coisas muito importantes pelas questões materiais, sendo seduzidos pelas questões materiais, né? Então esses espíritos são mais protegidos, são mais vacinados com relação a essas questões, porque a matéria já não exerce tanto fascínio sobre ele, como é o caso dos espíritos de terceira ordem, cuja matéria ainda tem uma ação muito grande sobre o espírito, né? E você tem o espírito de primeira ordem. Os espíritos de primeira ordem são os espíritos em que não existe influência da matéria sobre ele.
Então eles são completamente espiritualizados, né? Então já conseguem se imiscuir, já conseguem se desvincular, já conseguem manter-se completamente distante das influências materiais. Então ele não pode ser seduzido pelas questões materiais, então ele não se deixa levar pelos enganos das questões materiais. Então é um espírito perfeito, é um espírito mais para a perfeição. Perfeito, o Kardec não define essa questão da perfeição, porque a perfeição é um processo de evolução, né? A perfeição se dá na evolução. Então a gente está sempre evoluindo. Então a perfeição é Deus. E como Deus é inatingível, então a gente ainda está no caminho da perfeição. Mas os espíritos são de primeira ordem, são os melhores ou maiores exemplos de perfeição que a gente pode aspirar, porque são espíritos que são completamente desmaterializados, já não tem mais influência da matéria sobre eles, tá certo? Então, muito bem. Então, Kardec vai dizer o seguinte: são esses os espíritos, ou seja, são esses os princípios inteligentes, são esses as causas inteligentes que geram os fenômenos, que geram as manifestações mediúnicas, que geram os fenômenos mediúnicos. São esses espíritos desencarnados aqui que, agindo sobre o médium, produz o fenômeno mediúnico, produz as manifestações, as comunicações mediúnicas, né? Então, essas manifestações podem ser de várias maneiras. Pode ser através da vidência, pode ser através da audiência, pode ser através de processos intuitivos, processos de inspiração, pode ser um efeito físico, né? Por batidas, por movimento de mesas, por voz direta, por escrita direta, aparecer a mensagem escrita. Ou seja, as manifestações mediúnicas, elas se dão de todas as formas com o intuito de comunicar, né? O espírito está manifestando-se mediunicamente para poder se comunicar, para trazer uma determinada mensagem. E esse é o grande objetivo de se estudar as manifestações, porque o fenômeno por si só tem significado da gente entender aquelas mensagens e saber o objetivo daquelas mensagens, entender quais são, ou qual é a intenção ou as intenções do espírito que quer se comunicar e poder com ele entrar em relação e aprender com ele e auxiliá-lo de alguma maneira, ou ser auxiliado por ele, né? Então essa é a ideia que Kardec tem das comunicações mediúnicas. Então, quem é que se comunica conosco? Quem que pode se comunicar conosco? São os espíritos desencarnados. E os espíritos encarnados, dependendo do seu nível de evolução, eles se encontram na condição de espírito de terceira ordem, na condição de segunda ordem e na condição de espírito de primeira ordem. Tanto eles, né, os espíritos desencarnados que vão comunicar, quanto os médiuns também podem se encaixar aí numa etapa, né? Então, ou seja, e são eles que de alguma forma vão produzir o fenômeno. Então, Kardec ele vai dizer o seguinte: olha, vamos ler a mensagem, né? Vamos observar a mensagem. E a gente lê essa mensagem. E a partir dessa mensagem, a gente observa características, a gente observa aspectos próprios dessas mensagens, aspectos próprios desse fenômeno. E se esse fenômeno for um fenômeno de alta moral, então é claro que não pode ser um espírito de terceira ordem, né? Se é um fenômeno de baixa moral, grosseiro, que falta com o decoro, né? Que é inferior intelectualmente, que é inferior moralmente, que não traz, que traz erros e incoerências, que se preocupa com gracejos, com brincadeiras, em se divertir do que propriamente ter seriedade em buscar o segmento da vida, a importância das coisas que nós vivemos. Então, óbvio que não pode ser um espírito de primeira ordem nem um espírito de segunda ordem. Então, Kardec ele vai preocupar-se, enquanto outros se preocupavam, então, em selecionar os fenômenos, em selecionar métodos que mantinham a seriedade da comunicação em função de evitar a ação do médium no processo de comunicação, para garantir que o fenômeno era 100% espiritual, o espírito que comunica, Kardec estava preocupado, inclusive, com
o espírito comunicador, o espírito comunicante, porque o espírito comunicante também podia enganar, também podia ludibriar, também podia iludir, tá certo? Então ele vai criar um método da lógica, ou seja, vamos observar se todo efeito tem causa, esse efeito é inteligente se a causa é inteligente, esse efeito é moral se essa causa é moral, esse efeito é inferior se essa causa é inferior, tá certo? E aí Kardec, então, ele vai dizer que quando você analisa as mensagens mediúnicas, as mensagens, as comunicações mediúnicas, você identifica 4 grandes categorias de mensagens. Kardec categoriza em 4 índices, né? 4 grandes categorias as mensagens, as comunicações. Então, você pode dizer que as mensagens elas podem ser grosseiras, né? Elas podem ser grosseiras. As mensagens podem ser frívolas. As mensagens podem ser sérias. E as mensagens podem ser instrutivas. Então veja que você tem aqui 4 grandes categorias de mensagens que Kardec vai identificar como base para os seus estudos, para suas análises, e que podem ser úteis nas nossas relações com os espíritos, na prática do trabalho mediúnico na casa espírita, tá certo? Então ele vai dizer que você pode ter comunicações grosseiras. Veja, mas e o médium? Antes da gente falar dos espíritos, e o médium? Veja, é claro que existem encarnados que não têm mediunidade e fingem ter mediunidade. É claro que existem encarnados que querem abusar da boa vontade das pessoas, da necessidade das pessoas e fingem receber espíritos e não recebem, que fingem trazer mensagens e não trazem, que fingem enxergar coisas que não enxergam e ficam iludindo você com determinadas palavras, e são palavras que são melífluas, né? Tem gosto de mel, ela nos envolve, ela fala coisas que a gente gostaria de ouvir, né? Na outra encarnação você foi... Tem uma passagem interessante do Chico Xavier, né? Em que uma senhora diz: na outra encarnação eu fui uma romana, né? Uma romana importante e aquela coisa toda. A outra, eu fui uma judia importante, mas tanto eu quanto você, né? Nós adorávamos o Cristo e é por isso que nós fomos jogadas na arena, né? Por demonstrarmos amor ao Cristo, por demonstrarmos fidelidade ao Cristo, nós fomos jogadas na arena para ser comidas pelos leões, né? Então elas estavam falando das suas encarnações passadas, porque elas ouviram um médium dizer que as encarnações delas estavam relacionadas com o circo romano, né? E aí perguntam para o Chico: e a sua última encarnação? E aí o Chico olha para ela e diz: olha, provavelmente eu devo ter sido a pulga do leão que comeu vocês duas e tudo mais e tal. Tentando mostrar que percebam que, na verdade, muitas das vezes, quando se quer ludibriar, quando se quer jogar um mel nas pessoas, você foi um grande senador, você foi um grande isso, você foi um grande aquilo, você nunca foi uma pessoa simples, você nunca foi uma pessoa normal, você nunca foi uma pessoa... É sempre uma história muito bonita, é sempre uma história muito legal, é sempre uma história melíflua, né, que agrada aos nossos ouvidos, que nos encantam. E é por aí que muitas das vezes a gente tem que se preocupar, sim, com a questão do trabalho mediúnico. É por isso que Kardec vai dizer que o trabalho mediúnico sério é um trabalho mediúnico em que as pessoas não sabem quem são os médiuns não são vistos, os médiuns não recebem absolutamente nada para isso, não são conhecidos, não são vistos, não são aplaudidos, não são venerados, não recebem nenhuma vantagem material, nem moral, nem absolutamente nenhum. E nesse aspecto, a pessoa só frequenta aquilo porque
tem o fenômeno de fato, porque adora, porque ama, porque vivencia o fenômeno mediúnico e coloca a sua mediunidade e a sua tarefa à disposição do trabalho do Cristo. Então, é por isso que vão à casa espírita. Então, as casas espíritas devem manter uma metodologia para salvaguardar o médium, para deixar o médium quieto, tranquilo. Você vê que determinados espíritos muito espalhafatosos, né, que colocam o médium em evidência, fenomênico, é muito difícil. Então, missões mediúnicas, como é o caso do Divaldo Franco, como é o caso de Chico Xavier, né? Ivone A. Pereira, que são médiums com grande capacidade mediúnica, que vieram com uma grande missão mediúnica e, portanto, por mais simples que sejam, por mais humildes que sejam, ganham muita repercussão, ganham muita badalação e, portanto, têm uma facilidade muito grande de se venderem, mesmo sendo médiums, mesmo tendo a mediunidade, mas de se vender, de dizer as coisas que as pessoas querem ouvir, para poder receber aplauso, para receber vantagem, para receber, não precisa nem receber dinheiro, mas receber vantagem, receber reconhecimento, receber aplauso, essa questão toda. Esse médium, então, ele sofre muito assédio, ele tem muita dificuldade, e a grande maioria, portanto, deve não sofrer esse assédio, né? Então, na maioria dos trabalhos das casas espíritas, o médium ele entra na sala antes, fica lá, só sai depois que todo mundo foi embora. Então você é tratado, você recebe o benefício, você recebeu o passe, e você nem sabe quem foi o médium que te deu o passe, você não sabe nem o médium que recebeu o seu obsessor, você não sabe nem quem foi lá que orientou o espírito, ou seja, que encaminhou o espírito. E o médium, então, ele não recebe nenhum tipo de vantagem financeira, nenhuma vantagem social, cultural, nem mesmo uma vantagem de reconhecimento pelo trabalho que realizou. Então, quando o centro espírita está garantindo isso, fica ali o médium que realmente tem amor pela causa, tem compromisso, tem compreensão e tem entendimento. Um médium que estuda, um médium que sabe os compromissos da mediunidade, sabe o impacto que aquele tipo de mensagem que ele vai passar, que aquele tipo de ação que ele vai fazer tem para o trabalho dos espíritos, tem para auxílio das pessoas, e sabe que se ele não cumprir essa sua missão com seriedade, quais são os comprometimentos que ele vai estar arrumando para si. Então é esse o médium que está trabalhando na casa espírita séria e que adota uma metodologia para proteger o médium desses assédios. Dito isso, agora nós temos que preocupar com se o médium está lá à disposição, se o médium se coloca à disposição, ok, mas podem vir os espíritos. E os espíritos vindo, quem são eles? Ah, mas se nós nos colocamos à disposição de bom grado, então, na verdade, só os bons se aproximarão da gente. Não, nós somos espíritos inferiores. Nós somos espíritos de terceira ordem. Então, nós podemos ser assediados por espíritos inferiores. Então, a busca pela evolução é saber, mesmo a gente tendo a intenção no bem, a busca pela evolução passa também pela gente eliminar essa nossa, como é que a gente vai dizer, infantilidade, né? A pessoa é um pouco, essa ingenuidade, vamos dizer assim. Então a gente tem que romper esse processo. E como é que a gente faz isso? Então o estudo nos ajuda a perceber. E Kardec vai dizer que o desenvolvimento da racionalidade é importante. Eu tenho um amigo que frequentou o Diógenes, frequentou conosco o trabalho da mocidade desde muito jovem, né? Eu comecei ali na mocidade com 10 anos, 11 anos de idade, fazendo os meus estudos ali, né? O seu Dias, a Flávia, né? Enfim, tinha lá. E tinha esse meu amigo. E esse meu amigo, num determinado momento da vida dele, ele médium, já com mediunidade e tal, numa determinada época, ele prestou vestibular, foi morar fora da cidade, né? Se afastou da gente e tal, e estava morando fora, morando em república e tudo mais. E ele, né, já na adolescência, já na faculdade, ele tinha lá as questões mediúnicas dele que faziam muito mal a ele.
E ele passava mal, e ele ligava pedindo tratamento e aquela coisa toda e tal. E eu me recordo de uma vez que ele pediu uma orientação. Ele falou: Marco, pede aí uma orientação, né? Eu chego na República e eu já sinto as vibrações negativas dos espíritos negativos que lá estão, né? E pede um tratamento, pede um auxílio espiritual aí para que tire os maus espíritos da minha casa e eu me sinta bem lá. E aí a gente fez a solicitação para os espíritos da casa, para um tratamento e tal. E eu não me esqueço da resposta que os espíritos deram, dizendo assim: ué, mas se a gente tirar, né? Veja bem se eu entendi a pergunta, se eu entendi o pedido do irmão. O irmão está pedindo, isso os espíritos responderam. O irmão está pedindo para a gente tirar os maus espíritos da casa dele, para não deixar nenhum mau espírito lá, e a gente disse, né? Sim, o irmão está pedindo isso. E ele falou assim: bom, mas se a gente tirar todos os maus espíritos da casa dele, aonde é que ele vai morar? Né? Mostrando que ele também é um espírito inferior, mostrando também que ele traz a sua inferioridade. E os espíritos inferiores vão até a minha casa porque eu também tenho as minhas imperfeições, eu tenho os meus momentos negativos, eu tenho os meus momentos de inferioridade, né? Eu tenho, sim, algumas conquistas, eu já andei um pouquinho, a gente fez alguma coisa, mas a gente ainda tem muito das nossas imperfeições, da nossa negatividade, e mesmo aquilo que a gente já conquistou, que a gente conseguiu caminhar, que a gente conseguiu, né? Eu não vou dizer conquistar, o seu Dias, se estiver ouvindo, vai dizer assim: a gente não conquistou nada, né? É verdade, mas qualquer coisa que a gente tenha aprendido, qualquer coisa que a gente tenha conseguido fazer pra gente, a gente ainda pode escorregar, cair, porque ainda a gente é um espírito de terceira ordem, então existe muita pressão da matéria sobre a gente, e se a gente bobear, a gente escorrega e a gente cai. Então, Kardec então diz: mesmo o médium, mesmo cada um de nós, o trabalhador espírita, interessado, intencionado no bem, intencionado na seara de Jesus, intencionado no trabalho, ele vai ser assediado pelos maus espíritos. Né? E ele vai ser assediado pelos maus espíritos exatamente porque ele está bem intencionado. Né? Quais são as piores pessoas no mundo? As pessoas mais intoleráveis no mundo? São as pessoas que querem fazer as coisas certas. Né? O aluno muito bom deixa todos os outros alunos chateados. Né? O professor pergunta, ele levanta a mão e responde. O professor diz que está todo mundo entendendo, ele diz que sim. O professor diz que todo mundo quer mudar a prova porque está difícil, ele diz: não, pode fazer agora porque eu estou pronto. Então é claro que ele é incômodo para todo mundo. Né? O indivíduo que fumava e deixa de fumar, ele é um incômodo para os fumantes. Porque os fumantes querem dizer: olha, é impossível, não dá para parar e tal. E quando alguém que fumava também fez um esforço e parou e conseguiu e venceu, então isso realmente incomoda. E é claro que as pessoas que são exemplos, que se dedicam, que se esforçam, que estão bem intencionados, que buscam fazer certo, é claro que eles incomodam o mundo dos espíritos. E ao incomodar o mundo dos espíritos, esses espíritos inferiores querem prejudicá-lo, querem derrubá-lo, porque aí vão rir, vão se divertir, tá vendo? Posava de bonzinho, posava disso, posava daquilo, mas olha lá, tá certo? Então é claro que as trevas têm o intuito de menosprezar, tem o intuito de diminuir, tem o intuito de prejudicar, de perseguir, tá certo? Então é preciso que a gente se prepare, né? Que a gente tenha um estofo para esse tipo de coisa. E como é que a gente se prepara? Como é que a gente não se deixa iludir por esses espíritos? Então Kardec, olha, analise as mensagens, analise o fenômeno, porque o fenômeno é o efeito. Se você olhar o efeito e perceber as características do efeito, você sabe quem foi a causa. Se o efeito foi bom, a causa é boa. Se o efeito é ruim, não dê importância para a causa, porque a causa com certeza é ruim. Então, se a mensagem for grosseira, quais são as mensagens grosseiras? São aquelas mensagens que chocam, né, que pecam pelo decoro, falta decoro. A palavra decoro vem de decoração, né? Decoração é aquela coisa que a gente deixa tudo e faz o ajuste, faz o complemento, a gente se preocupa em enfeitar, em aperfeiçoar aquilo que já está, né, perfeito, né? Tudo está relacionado com totalmente, com plenamente. Então, está feito. Se está perfeito, está mais do que feito, né? Está
decorado, está com acabamento, com determinado detalhamento, com certo refinamento que você procurou dar, mesmo depois de feito. Então, quando uma mensagem falta ao decoro, não tem a preocupação do acabamento, não tem a preocupação do detalhe, foi feito de qualquer jeito. E se foi feito de qualquer jeito, então não foi um espírito organizado, estruturado, com a estampa de alguém preocupado, né? Então, os espíritos superiores têm decoro, eles se preocupam. E decoro não é ser coisa chique, ser coisa... Não, é coisa bem arrumada. Você pega uma casa, por exemplo... que não tem luxo, mas ela é bem varrida, ela é completamente limpa, um vasinho de flor, um paninho sobre a mesa, né? Então você percebe ali que existe uma preocupação com o detalhe, né? A coisa não é feita de qualquer jeito. Então os espíritos, as mensagens grosseiras são de qualquer jeito, não se preocupa com o detalhe, né? Então são palavras grosseiras, são palavras sem significado, ou que não combina, que não tem vínculo, né? Que não tem estrutura, que falta com a moral, ela é de baixo calão. Não que o palavrão, muitas das vezes o médium, ele não fala o palavrão porque ele segura, o médium interfere no processo de comunicação. Então, o médium sente o desejo de fazer palavrão, o médium sente de fazer uma palavra ruim, mas ele segura aquela palavra, ele segura aquele sentimento, ele segura aquela... Ele tem vontade de dar um soco na mesa, ele tem vontade de ser agressivo, ele não tem a preocupação com o decoro, com a elegância. Não, muito pelo contrário. Então, né, o feio, ele não tem preocupação com o estético, né? O feio aí varia, né? Mas o estético, a preocupação com o acabamento, com o detalhe. Então essas são as mensagens grosseiras. Você tem as mensagens frívolas, que não têm seriedade, né? São as mensagens que pecam pela falta de preocupação com a verdade, com a preocupação com o real, né? Mente-se, os fins justificam os meios. Eu vou mentir aqui para obter um resultado A, né? Eu engano, eu faço. São mensagens que estão muito preocupadas em se divertir, em dar risada, em fazer os outros rirem, em não perder a piada, né? Esquecendo que existem coisas mais fundamentais. As pessoas, é claro que algumas mensagens sérias de espíritos superiores, elas podem ter bom humor, mas ter bom humor é diferente de fazer piada, né? Fazer piada falta decoro, enquanto que humor tem decoro, né? Então é muito interessante a definição de alguns autores gregos que dizem assim, que piada é a arte de rir da desgraça dos outros, né? Então essa é a mensagem frívola. Eu me divirto com a desgraça dos outros, eu rio da desgraça dos outros, eu crio pequenas chateações para rir das pessoas. São os espíritos zombeteiros, são os espíritos que enganam, são os espíritos que falam coisas, provocam ciúmes, são espíritos, se eu falar isso a pessoa vai ficar enciumada, então eu vou lá e deixo a pessoa chateada, deixo a pessoa entristecida, né? Eu não preciso dizer isso, mas eu vou dizer porque eu sei que a pessoa vai ficar mexida, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa vai ficar entristecida. Eu tinha um amigo muito inteligente, muito competente, que estava conversando com uma esposa de um amigo nosso, né? E essa esposa, eles tinham se casado muito recentemente e esse amigo tinha viajado. E aí ela nos encontrou e esse amigo começou, e fulano tá num trabalho não sei aonde, né, num outro país. Nossa, mas lá tem mulher bonita, não sei o que e tal. Não, mas ele é sério. Não sei não, e não sei o que. E começou a falar de um certo jeito.
E quando a pessoa foi embora, ele virou e riu. A Beth, você viu que ela ficou preocupada, ela ficou isso, ela ficou aquilo e tal. E ele começou a se divertir com a preocupação dela, com a dúvida dela, em botar aquela dúvida, aquela questão na cabeça dela que não ficou clara. Então perceba que era uma frivolidade, né? O espírito ele faz chorumelas, ele procura pelo em ovo, ele cria situações para jogar um contra o outro, criar dissensão, dizer que é uma coisa não é outra, enganar, dizer, tem pessoas, o Seu Dias sempre comentava que tinha um amigo que contaram para ele que ele foi mandarim na China. Desde quando ele ouviu que foi mandarim na China, até o jeito dele andar mudou. Tá certo? Porque mexeu com a cabeça dele a acreditar que foi mandarim na China. E o espírito deve estar rindo até hoje dessa mudança de estilo dele, né? Por conta, né, que não deve ter sido só a maneira de andar, mas outras posturas devem ter mudadas por causa disso. Pessoas que abandonam o trabalho, que pedem demissão para pegar o dinheiro porque o espírito disse que tem tesouro, foi pirata na outra encarnação e enterraram o tesouro aí em Ubatuba e psicografam mapas, dizem aonde está e a pessoa larga tudo e vai procurar. Espíritos frívolos, espíritos que fazem isso, né, para criar determinadas picuinhas, para criar pequenas dores, para se divertir da dor alheia, para se divertir da desgraça dos outros. E há pessoas que se divertem com a desgraça dos outros. Há pessoas que se sentem bem porque os outros sofrem, né? Porque provocam essa dorzinha, essa chateação na outra pessoa. São os espíritos frívolos. Diferente de espíritos bem-humorados, né? Os espíritos podem ser bem-humorados. Humor é diferente de piada, né? Se piada é fazer rir da desgraça dos outros, o bom humor é fazer cócegas na inteligência da pessoa, né? Então, os espíritos sérios e instrutivos, eles podem trazer mensagens com bom humor. Eles podem, como essa, por exemplo, que eu falei, né? O espírito perguntou para o amigo, né? Mas se eu tirar todos os maus espíritos da casa, onde é que ele vai morar? Então, não se estava ali querendo fazer pilhéria, não se estava ali querendo trazer pequenas chateações, queria promover uma reflexão para o indivíduo, né? O indivíduo parar para pensar naquilo que ele acredita e nas concepções erradas dele. Então as instruções sérias querem trazer uma boa orientação, querem trazer um bom conselho. Isso não precisa ser carrancudo. Sério não significa carrancudo. Pode ser bem-humorado, desde que não provoque maus sentimentos nas pessoas, não chateie, não entristeça, não provoque dissensões, não iluda, não engane, né? Não traga sofrimento, não traga dor para se rir dela, né? Se rir com ela, se rir junto, para que as reflexões levem a processos de mudanças e mudanças para o bem, mudanças para as coisas melhores. Então essas as manifestações sérias e as manifestações instrutivas, essas dos espíritos mais elevados, né, são mensagens cujo conteúdo tem um alto valor intelectual, tem um alto valor moral, tem um alto valor filosófico, tem um alto valor científico. Então não é qualquer espírito que traz aquele ensinamento, é um espírito de grande naipe, de grande esfera espiritual, né, que não só tem a intenção do bom conselho, tem a intenção de trazer uma boa ideia, mas é um espírito que também traz um profundo conhecimento de ciência, traz um profundo conhecimento de moral, traz um profundo conhecimento filosófico e trazem esses tratados de filosofia, de moral, quando trazem as suas mensagens. Então, a partir dessas características, a gente pode então identificar a natureza das manifestações, a natureza das mensagens, a natureza das intenções de comunicação que os espíritos querem ter para conosco. E a partir daí, nós então podemos confiar naquele conteúdo e seguir aquele conteúdo, aquele aconselhamento, porque a gente sabe que veio de um espírito
sério de um espírito que está trazendo contribuições importantes. Então, usando a lógica, usando o raciocínio, usando a razão, né, para poder identificar as características da mensagem, que são os efeitos, para poder entender, então, a origem desses efeitos, a origem desses fenômenos, que é a causa. E se eu sei, então, os efeitos do efeito, eu sei as características da causa, e aí eu posso dizer, então, se é um bom ou se é um mau espírito, e não me deixar enganar por isso. E é fundamental, né, que nós nos vinculemos. E aí eu encerro o nosso estudo de hoje pedindo para que todos nós, médiuns, para que todos os médiuns que estão em forma, existem os médiuns ostensivos, aqueles que trabalham mediunicamente, mas de uma forma geral todos somos médiuns porque nós nos inspiramos, nós recebemos inspirações, recebemos pensamentos, recebemos influências dos espíritos, e podemos receber influências dos bons espíritos e podemos receber influência dos maus espíritos. E a gente precisa separar o que é uma coisa do que é a outra. E para a gente poder separar isso, reflitamos sobre o pensamento que nos dá ânimo, né? Recebemos esse pensamento é bom, esse pensamento é sério, esse pensamento é instrutivo, ele é. Então vale a pena eu manter esse pensamento, vale a pena eu continuar firme nele, porque isso vai trazer boas contribuições para mim e vai manter uma companhia interessante para mim. Mas se esse pensamento é frívolo, se esse pensamento é um impulso de me divertir com o outro, de trazer pequenas insatisfações para o outro, de causar pequenos ciúmes, de causar pequenas invejas, de causar pequenas intrigas, de causar determinados enganos e ilusões nas pessoas para que eu me divirta com esse tipo, para que ele se divirta com esse tipo de coisa, então muda esse pensamento, porque são pensamentos frívolos, né? E se os nossos pensamentos são pensamentos baixos, né, que não trazem grandes contribuições para a gente, né, que nos mantém no pensamento ruim, negativo, de baixo calão, sem o menor acabamento, sem o menor decoro, né? Então, esse pensamento tem que ser banido também, porque ele está sendo influenciado por espíritos, nós estamos sendo levados por espíritos inferiores. Então, nós somos espíritos atrasados ainda, nós precisamos nos vincular com os bons espíritos para que a gente possa não cair, porque se a gente se deixar levar, se a gente manter ao nosso redor as companhias negativas, a gente tende a ir para o buraco. Então, nos alinhemos, né? Eu me lembro outro dia numa conversa que nós tínhamos num grupo de trabalhadores na Casa Espírita, né? No grupo do EDEC, a gente conversava lá e nós lembrávamos do exemplo do carvão, né? Quando a pedra de carvão está isolada, ela é apenas uma pedra de carvão. Mas quando essa pedra de carvão está junto com as outras pedras na fogueira, elas não são simplesmente um carvão ali parado, sem brilho, sem nada. Elas brilham e emprestam calor ao ambiente, trazendo luz para as pessoas e trazendo aquecimento para as pessoas. Mas sozinhas, elas são inúteis. Mas juntas com as pessoas que querem fazer o bem, né, que estão na fogueira do trabalho, que estão na fogueira da ação de fazer o bem, então elas se acendem no bem, então elas aquecem no bem. Então procuremos nos vincularmos com aqueles que aquecem no bem, que brilham no bem, para que a gente tenha felicidade, alegria e paz. Que a paz do Mestre Jesus possa estar hoje e sempre em nossos corações. Muito obrigado a todos, que a gente possa semana que vem nos encontrar para continuar os nossos estudos do Livro dos Médiuns. Tá certo? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, e assim, Senhor, agradecer por mais essa noite, por mais essa oportunidade que tivemos, por mais esse dia de aprendizado, e que possamos, através das suas intuições e do amparo da espiritualidade amiga, continuarmos firmes no caminho que leva à nossa renovação espiritual. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais, nós pedimos permissão para encerrar mais um trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.